Esther, que é terrível. Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus! Abre essa porta aqui! Abre essa porta aqui! Abre essa porta, pelo amor de Deus, gente! Meu Deus do céu! A criança tá na cacimba! A criança tá na cacimba, gente! Arromba! Avisa a mãe! Chama a Fernanda! Bombeiro! Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Arromba! Arromba a casa! Meu Deus do céu! Peraí, gente, aqui! Peraí! Meu Deus do céu! Chama os bombeiros! Afasta, não está mais! Não, mostra aqui, não dá pra ver muita coisa! Calma, gente! Sargento! Bora abrir aqui! Abre aqui, gente! Abre aqui! Bombeiro chegou, gente! Tira a tampa! Meu Deus do céu, gente! Peraí, calma, Gabriel! Cuidado com a imagem! Calma, gente! Calma, gente! Vamos ter calma! Peraí, gente, vamos ter calma. Calma, gente, calma, gente. Calma pra gente confirmar, gente. Não entra mais ninguém, gente. Vai atrapalhar aqui, gente. Deixa calma. Criança, sai aqui. Peraí, vamos ter calma. Peraí, gente, calma. Abre espaço aqui, gente. O pai tá aqui dentro. Aliás, o tio tá aqui dentro. O tio tá mergulhando aqui. Peraí, afasta aqui. Meu Deus, tira a imagem. Afasta aqui, gente. Vamos sair daqui. Meu Deus, gente, que imagem terrível, gente. Afasta. Não, tira aqui, afasta, gente. Sai daqui, meu Deus, que horror. A criança nua, gente. Gente, que imagem terrível. A criança nua, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente, tem que ver agora quem tá nessa casa, gente, calma. Polícia Militar. Galera, a gente acelerei as imagens aí, porque, obviamente, né, não podemos usar da forma que ela vem. E aí ficou um pouco, talvez, confusa, mas um repórter, acho que do SBT, eles estavam buscando por essa menina, e aí eles entraram nessa casa, encontraram o corpo, pelas condições que estavam esse corpo ali nesse lugar, que eu já vou explicar para vocês. Esse repórter viu que ela estava nua, se sentiu muito mal e saiu, tá? A gente está em Recife, onde uma menina de 4 anos brincava numa quadra de futebol quando ela desapareceu. No dia do desaparecimento, parentes e vizinhos chegaram a fazer um protesto pedindo respostas sobre o desaparecimento. Um dos homens presos pelo envolvimento na morte foi identificado em um vídeo gravado durante o protesto, o Fernando Santos de Brito. E ele aparece nas imagens montado em um cavalo, sem camisa, rindo, enquanto uma tia da vítima faz um apelo por informações sobre o paradeiro da menina. A confirmação da presença do Fernando no ato foi feita pela própria tia da Esther, tá? E também é possível poder ver no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. É terrível, tá, gente? É terrível. Esses rapazes são 2, eu já vou falar mais sobre isso, foram presos e são acusados por enquanto de ocultação de cadáver. É possível que eles estejam envolvidos no assassinato, eles estavam na casa, eles que moravam na casa, mas a gente já vai ver esses pormenores. E se for ele envolvido, quer dizer, ele já está sendo acusado de ter ocultado o cadáver. E mesmo assim, ele, né, esse aí que eu falei o nome, estava procurando a menina, e isso aconteceu também em outros casos. Olha aí, gente, olha aí, eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Ele está ali, ó. A tia fazendo apelo para a imprensa, falando para as câmeras, as pessoas todas fazendo protesto, queimando colchões, queimando cadeiras ali em protesto. E o cara ali em cima, atrás, vendo que ela está dando uma entrevista para a imprensa e rindo. Ele está em cima de um cavalo rindo. Vou mostrar melhor para vocês. Ela tava brincando no campo, chegou gente falando, e apareceu um homem, pegou na mãozinha dela e saiu arrastando. Sei. Mas até agora, deu uma notícia, mas nada a gente encontra. Tá, isso aconteceu hoje, foi aqui? Aconteceu No campo do hoje. Pichete. No campo do Pichete. Qual que é a idade dela que tá com o cavalo aqui? Ela tem 3 anos de idade. Tem 3 anos, o fato aconteceu hoje. E o motivo desse protesto aqui é porque vocês querem ajuda, né? Queremos ajuda, até agora ninguém apareceu para ajudar. Aí vai dar tudo certo, se Deus quiser, ela vai aparecer. A mãe tá aí, tá? Ela tá passando mal, então. Vai acalentar ela, a gente vai... O cara lá atrás parece que ele tem algum tipo de demência, né? Porque não é possível, ele ri de gargalhar, parece que ele está no carnaval. Esse foi preso, esse que está em cima do cavalo. Ela vai aparecer, se Deus quiser, viu? Em nome de Jesus. Fique bem, tá? Deus abençoe. É isso aí, ó. Aí foi o poço, né, onde ela foi encontrada. Voltando um pouco aqui agora, eu vou narrar o caso, tá? Esse protesto aconteceu na noite de segunda-feira, na mesma noite que ela desapareceu, dia 20 agora. Mesmo dia em que ela havia sido raptada por um homem, segundo o relato da família. Naquele momento, a população ainda mantinha esperança de encontrá-la com vida e usava as redes sociais para mobilizar as autoridades. Os moradores da região se empenharam nas buscas com o corpo de bombeiros e a polícia militar, e o corpo da menina foi encontrado pelo tio.
No dia seguinte, no dia 21, a Esther Isabelle Pereira da Silva tinha 4 aninhos, morava com a família na comunidade Ettore Labanca, eu não sei se pronuncia corretamente como italiano ou se pronuncia como português, mas enfim, isso é uma coisa irrelevante, no bairro do Pichete, no município de São Lourenço da Mata, na Grande Recife. Eles falam favela ali. Ela desapareceu então na segunda-feira e só foi localizada no dia seguinte. As cenas são apocalípticas, gente. Após incessantes buscas e muitas frustrações, os moradores eles veem por cima do muro de uma casa objetos queimados, que foi ali quando eu mostrei para vocês, mas está muito rápido e acelerado, não dá para entender, né? Mas eu vou deixar as imagens rolando sem som, mesmo assim. Eles estão procurando, eles olham ali, o tio acho que já tinha pulado nesse momento, aí a população fica tentando arrombar o portão, entra, eles veem objetos queimados, muita gente em volta, né? Esse tio já está lá dentro do terreno, junto com outras pessoas, ele viu o vestidinho da sobrinha ali dentro, tentou tirar a tampa dessa cacimba, mas ela estava lacrada, foi um momento de ansiedade, ali, angústia, desespero, mas ele conseguiu arrancar a tampa, e logo ele ia ver a cena, a pior cena, acho que da vida dele, né? Ele avistou um pé, não é todo dia que alguém vê uma cena dessa, ainda mais da própria família. Era o pé da sobrinha dele. Ela estava nua, de cabeça para baixo, desfigurada. Então, o repórter, quando ele entra ali, a primeira coisa que ele vê, ela está de ponta cabeça, então ela estava só com a parte de cima. E a parte de baixo é que você vê primeiro. Então, ele achou que ela estivesse completamente nua e ela, enfim. É por isso que ele fala, ela tá nua na hora que ela sai. Tá, gente? É muita maldade esse caso. É muita maldade. Dá uma energia muito ruim mesmo, assim, muito triste. Vou contar mais coisas, falando com o pai também. Ela estava desfigurada, ele pulou no poço, tirou o corpinho dela dali, um poço profundo, enquanto a população tentava arrombar o portão ali junto à imprensa local e conseguiu, né? Deixa eu deixar nessas imagens aqui. O primeiro repórter não aguentou ver, ele saiu correndo, enquanto o outro repórter tentava entender a situação por trás do muro de uma outra emissora, né? A população ia entrando e conforme se deparava com a cena, se chocavam, era grito de desespero, pessoas passando mal, curiosos, o pai que se aproxima e com os gritos pôde compreender o que acontecia, ele não conseguia andar, então ele desmaiou e foi levado carregado, tentou se recuperar na frente do portão, um pouquinho antes de entrar ali, o pai, tá, o seu Hinaldo, mas ele acabou apagando ali na frente do portão. Não é algo comum de acontecer com um pai, de se deparar. Seu Hinaldo não conseguiu ver a filha dele sem vida. E ele ficou consternado ao perceber que a frequentar aquela casa, né, que estava para alugar ali, eram 2 vizinhos dele, eram 2 pessoas que estavam na casa dele, que viviam na casa dele e eram amigos da sua esposa. Nós conversamos com ele agora há pouco através da doutora Ana Paula, mas ele está bem confuso, gente. Parece que ele está meio zonzo, sabe? E essa é a impressão que dá, não sei. Pudera, né? A tia paterna disse em entrevista que vivia preocupada com a menina, pois a mãe deixava ela solta, para ficar bebendo, inclusive com os supostos algozes da pequena. Essa é outra cena, ó, do outro repórter, acho que da Record, que ele não tem a mesma entrada por lá, ele tenta ver pelo muro daí, como outras pessoas. Muita gente desmaiou, muita gente grita, e tem muito curioso também. Tá? Era uma menininha de 4 anos, solta na rua, à vista de todos, que lembra um pouco o caso Sofia. No dia do desaparecimento, ela ficou horas sozinha num campão de futebol, tá? Eu dizia à minha mãe, mãinha, fale com meu irmão, o seu Hinaldo é esse aí. A menina fica solta, mais de 10 horas, a mãe fica bebendo, eu lhe disse, olha, a menina aí. Então, chegou nesse dia, nesse momento, e ela pediu, eu falei com ela, e ela pediu para que o filho fosse procurar a irmã. Ele saiu e, na volta, disse que ela estava brincando no campinho, quando um homem pegou ela e colocou dentro de um saco. Ninguém acreditou nele. Criança não pode ter responsabilidade com outra criança, disse a tia.
e ainda mais uma criança especial. São palavras dela, tá? É uma criança especial de 7, 8 anos, mais ou menos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a fala dessa tia, esse momento da fala dessa tia. Não coloquei, eu acho. É tanto vídeo também, a gente, né? Só tem essa tia que tá falando aí, mas daí ela tá falando um outro assunto, tá? Eu vou deixar aqui as imagens. São cenas apocalípticas mesmo, gente. Coisa assim de outro mundo, assim. Incompreensível. Segundo o pai da vítima, o seu Hinaldo, agora que eu tô falando dele, né? A mãe da criança disse que ela sumiu do nada, depois que saiu para encontrar os irmãos que brincavam nesse campo de futebol perto de casa. Ainda de acordo com ele, um dos irmãos da menina, de 7 anos, contou que viu a criança entrar na residência onde o corpo foi encontrado depois. Então, ele não só viu a menina ser pega num saco, como ele viu também aonde que levaram ela. Só que, como ele é uma criança especial, fizeram uma pergunta, ele respondeu aquela pergunta e não respondeu outra. Aí, quando fizeram outra pergunta, ele respondeu aquela outra pergunta. Tá vendo como é complicado? É complicado, gente. Criança de 4 anos. 4 anos sozinha na rua. Sozinha na rua. Não é em cidade grande, não é. Geralmente essas tragédias acontecem nessas localidades assim, pacatas, ermas, que as pessoas confiam, é onde se tem confiança demais. Ela desapareceu um dia, a Esther Isabelle foi encontrada no outro. Ela tinha sinais de espancamento, estava de cabeça para baixo na cacimba. Do lado da cacimba foi encontrado um preservativo e um achocolatado, tá? Ao lado do corpo. A polícia investiga se houve violência S ou um possível ritual também. A polícia não confirmou se havia, porque muita gente está falando que tinha uma cruz invertida desenhada no corpinho dela. A polícia não confirmou isso aí, tá? Mas investiga ritual. O caso aconteceu em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Ela foi encontrada no Pichete, mesmo bairro em que morava com a família. 2 homens que viviam na casa onde a vítima foi encontrada, deixa eu colocar eles aqui para vocês, são suspeitos, são esses 2. Esse do lado direito meu com essas tatuagens é aquele que estava em cima do cavalo, que parecia ter problemas, mas talvez não tenha nenhum problema, né? Então eles viviam nessa casa ali. Eles são suspeitos de praticar o crime, foram presos em flagrante, passaram por audiência de custódia ontem. O nome deles eu já vou falar para vocês aqui. Uma mulher também residia na casa, ela foi ouvida pela polícia e liberada, mas as investigações sobre ela seguem. A investigação está sob a responsabilidade da 10ª Delegacia de Homicídios, que busca entender o que levou a essa morte brutal da menina, que comoveu todo o Brasil aí. Segundo o delegado Sérgio Ricardo, além do corpo dela estar de cabeça para baixo, o que demonstra a vontade que sua cabeça ficasse mergulhada na água, a perícia verificou que a cacimba tem cerca de 3,7 metros, quase 4 metros de profundidade. O corpo da Esther tinha machucados na cabeça, ela também teria defecado, tá? A menininha teria defecado, o que contribui para que o delegado pense na hipótese do estupro, tá, gente? Então, assim, é complicado. Mas a causa da morte dela mesmo, o que originou o óbito foi um traumatismo crânioencefálico, por ação contundente, ou seja, pancada na cabeça dela. É um crime extremamente chocante, extremamente cruel e brutal, e jamais deveria acontecer com qualquer ser vivo nesse mundo, quem dirá com uma criancinha tão pequena, delicada e frágil. Encontramos um preservativo ao lado do corpo da criança. Não significa que ela sofreu violência S, mas a gente não pode descartar essa hipótese, declarou o delegado. Meu Deus, se aconteceu isso, a pessoa não se dá o trabalho nem de ocultar isso. Também encontramos a embalagem de chocolatado que pode ter sido usada para acalmar a criança. Ali eles são muito pobres e, sabe, um achocolatado é um doce, então já atrai a criança, já acalma a criança. A gente não pode descartar nenhuma dessas hipóteses, disse o Dr. Sérgio Ricardo. Fabiano Rodrigues de Lima, de 27 anos, e Fernando Santos de Brito, de 31 anos, os dois
foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver, mas a polícia disse que há indícios suficientes para a participação deles no homicídio, em um determinado veículo, tá? Local. Eu li isso, mas em outro momento a polícia vai falar que ainda não tem indícios suficientes para indiciar os dois pelo homicídio, apenas pela ocultação de cadáver. Olha a dificuldade da polícia. A casa onde ocorreu a barbárie contra a pequena estava para alugar, para vender, e o proprietário registrou um boletim de ocorrência pelo ocorrido no seu imóvel. Inclusive, a casa foi toda depredada depois do encontro do corpo. Aí é importante a gente ter, não tive tempo de checar as referências desses dois para ver se eles têm passagem ou não, tá? Mas aí a importância de se verificar, né, a procedência de alguém para quem você aluga um imóvel. É muito importante, antecedentes criminais. O cara tem tatuagens que parecem ser tatuagens de presídio, tá? Então, é muito importante. Eu vou procurar aqui a casa, ó. Depredaram a casa. O muro destruíram. Destruíram todo o muro. E dificilmente alguém vai querer alugar uma casa dessa e comprar qualquer coisa, né? É uma energia muito carregada que fica. Olha aí o poço onde ela foi encontrada. Precisou mergulhar lá dentro para que pudesse retirar o corpinho dela dali. Terrível, né, gente? Terrível demais, chocante demais. Meu Deus. Vale lembrar, para quem comete esse tipo de crime, não estou dizendo que foram esses dois, tá? Não estou dizendo que foram esses dois. Eles foram presos por ocultação de cadáver até o momento, ou que tenham sido só eles, ou um deles, ou mais alguém com eles, que eu vou falar de outra pessoa já já para vocês. Mas, independentemente, a pena para quem comete esse tipo de atrocidade é a de morte, tá, gente? É de morte. De morte, Fernanda, enlouqueceu? No Brasil não tem pena de morte. Não tem, gente, não tem pena de morte pela justiça. Mas, certa ou errado, a sociedade mata. Então, se você fizer uma barbárie dessa com uma criança, menos cruel que seja, a sentença é a de morte. Vamos ser sinceros, né? Eu nunca vi a sociedade deixar vivo, ou dentro da cadeia, ou pôr o pé na rua, desculpa, uma pessoa dessas. Morre. Fora que vai viver o inferno na terra dentro da cadeia. Seja por parte do sistema, seja por parte dos colegas presos. Então, pensa bem, né? Num momento de maldade que você quer ter aí. Vocês vão estar assinando uma sentença, você vai estar assinando uma sentença eterna para o inferno.